Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo então dos pensadores desse período, do Iluminismo, o surgimento do Iluminismo e os pensadores desse período. Nós não vamos nos aprofundar tanto em cada pensador neste momento, mas vamos pontuar esse contexto para que a gente possa compreender a relação entre o contexto histórico que acabamos de citar e os pensadores desse período, para a gente entender a relação direta entre eles. Bom, o primeiro nós vamos falar de Montesquieu. Montesquieu ele foi um jurista francês, conhecido como Barão de Montesquieu. Ele nasceu no ano de 1689 e morreu no ano de 1655. O livro clássico de Montesquieu é um livro chamado O Espírito das Leis. É uma obra extensa, uma obra hermética, uma obra extremamente pesada de conteúdo, vamos dizer assim. Nessa obra, ele vai formular a teoria de separação dos poderes. Ele vai afirmar que o Estado não deveria concentrar todos os poderes em suas mãos, porque dessa forma poderia incorrer no abuso dos governantes e também acabava de uma certa forma não valorizando as liberdades individuais. Então, a importância da separação dos poderes do Estado vai evitar de uma certa forma os abusos dos governantes e proteger as liberdades individuais dos cidadãos. Então ele vai separar os poderes em três. Para ele, o Estado deveria estar dividido em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Ou seja, ele não defendia a implantação de uma república burguesa, né? Não era essa a perspectiva dele. Ele se simpatizava politicamente, vamos dizer assim, ele se inclinava para um liberalismo aristocrático, né? Uma monarquia constitucional, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele afirmava dentro do próprio texto dele, do Espírito das Leis, na página 168, ele vai dizer o seguinte: a lei, ela é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas, né? E ainda que haveria grandes riscos de tirania, se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição do Estado exerce os três poderes, o de fazer as leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos, isso ocorreria no abuso de poder. Então, para ele, todo indivíduo investido de poder é tentado a abusar dele. Então, a separação dos poderes, de uma certa forma, iria evitar o abuso dos governantes e proteger as liberdades individuais, né? Um outro pensador desse período, que tratou desses temas que nós acabamos de abordar na introdução do Iluminismo, é Voltaire, né? Ele foi um poeta, um dramaturgo, um filósofo francês. François-Marie Arouet, o pseudônimo Voltaire, 1994, e morreu em 1778, né? 1694 e morreu em 1778. Ele foi um dos mais famosos pensadores do Iluminismo. Ele escrevia de uma forma irônica e vibrante, né? O estilo literário acabou se destacando pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos, ao clero católico e também à intolerância religiosa. Ele, de uma certa forma, acabou concordando com uma certa necessidade social da crença em Deus. Ele não era um ateu, né, de carteirinha. Ele chega a afirmar que caso Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, né? Existe uma função social dessa crença em Deus, existe um equilíbrio social dessa crença em Deus, existe uma saúde social se a sociedade crer em Deus. Ainda que Deus não exista, então, para que a sociedade pudesse ser saudável, seria necessário inventar um Deus de modo a tentar, de alguma forma, limitar as ações humanas com, de uma certa forma, a promessa de um ser mais poderoso que pudesse julgar as ações humanas. Em termos políticos, ele não foi propriamente dito um democrata, né? Mas também foi um defensor de uma monarquia, mas é uma monarquia que respeitava as liberdades individuais e que, de uma certa forma, era governada por um soberano esclarecido, né? Tornou-se marcante uma das suas posições em defesa da liberdade de pensamento, uma frase que, como eu falei, não é dele, mas é atribuída a ele, né? É atribuída a ele
por conta do seu conteúdo, dos seus livros que ele escreveu. A frase é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Como ele foi, de uma certa forma, um grande defensor da tolerância, principalmente também religiosa e a liberdade de pensamento, essa frase acabou servindo muito bem com tudo aquilo que ele afirmava. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Dois de outros pensadores desse período também foi Diderot, um pensador francês, Denis Diderot, nasceu em 1713 e morreu em 1784, e um outro pensador chamado Jean Le Rond de Lambert. Ele nasceu em 1717 e morreu em 1783. Tanto um quanto o outro, num trabalho conjunto, eles foram responsáveis por organizar uma enciclopédia de 33 volumes que, de uma certa forma, a intenção era resumir os principais conhecimentos da época em campos científicos e filosóficos. Então eles foram responsáveis por montar uma enciclopédia que, de uma certa forma, conseguisse reunir todos os pensamentos científicos e filosóficos da época. É claro que não escreveram sozinhos, essa obra acabou contando com a colaboração de diversos autores, dentre os quais a gente pode destacar Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Holbach, Rousseau. São alguns pensadores que colaboraram para a elaboração dessa enciclopédia. A enciclopédia de Diderot e de Lambert acabou exercendo, de uma certa forma, grande influência sobre o pensamento político burguês. Por quê? Porque defendia, em linhas gerais, o racionalismo, a independência do Estado, em relação à Igreja, claro, e também a confiança no progresso. Ou seja, nós falamos a respeito da valorização do progresso, da utilização das tecnologias e o desenvolvimento da ciência para o caminho do progresso como um fator de desenvolvimento social e histórico humano. Essa confiança no progresso humano por meio também das realizações científicas e tecnológicas. Diderot é considerado por muitos a principal figura da enciclopédia. Ele acabou rompendo com a teologia tradicional e assumiu também um posicionamento ateu e materialista. No texto que a gente vai ler agora, ele deixa claro isso, no tópico que acabava de certa forma sendo citado por Forks, o Iluminismo e os Reis Filósofos, a entrevista do filósofo com a Marechala. Olha o que Diderot afirma: se é que podemos acreditar que veremos quando não tivermos olhos, que ouviremos quando não tivermos mais ouvidos, que pensaremos quando não tivermos mais cabeça, que sentiremos quando não tivermos mais coração, que existiremos quando não estivermos em parte alguma, então consinto. Ou seja, se é possível acreditar em tamanhos absurdos, então consinto que há algo além da matéria. Tudo é matéria, pensa Diderot, e a matéria é a existência do real. Então esse seria um pensamento da valorização do racionalismo, da independência do Estado e também a confiança no progresso humano. Foram grandes pensadores que influenciaram de uma certa forma o iluminismo. E numa próxima aula a gente vai falar agora também sobre Rousseau e Adam Smith.